Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar com a nossa aula sobre solução de problemas em coordenadas cilíndricas. Eu quero começar a aula mostrando resultados do método momentos que eu não mostrei na aula anterior. Na verdade, eu incluí isso nos slides há poucos dias atrás. Isso aqui são resultados, é o mesmo problema que vocês têm que implementar no programa computacional, é a mesma geometria que a gente analisou nas duas últimas aulas. É a onda plana incidindo normalmente, né, superfície de um cilindro condutor elétrico perfeito infinito, com seção reta circular de raio A, e essa onda plana propaga ao longo da direção X, e a polarização é TM. Nesse caso, só tem campo elétrico com componente Z. E nesse resultado aqui, dessa transparência, eu estou fazendo para o raio do cilindro igual a 1 comprimento de onda. Então, aqui o raio é de 1 comprimento de onda. Ou seja, é um cilindro bem pequititinho. E aqui eu pus três resultados para a corrente. A corrente ao longo do perímetro, em função do ângulo φ. Lembrando que φ igual a zero é esse ponto. Ó. Esse ponto daqui, no outro extremo. Φ igual a zero, aqui em cima φ igual a 90. Aqui é onde a onda bate primeiro, né? Φ igual a 180 e por aí vai até φ igual a 360. Então aqui temos em preto a solução analítica, em vermelho o método momentos resolvendo a equação integral do campo elétrico, e em azul a do campo magnético. Então, muito difícil, as diferenças são bem pequititinhas. Você está vendo essa curva basicamente em azul, porque a do campo magnético foi impressa, né? Por último, por isso que ficou basicamente azul, mas quase todos deram o mesmo resultado. E aqui uma coisa interessante, ó, repare, essa corrente, eu plotei ela normalizada em relação à amplitude do campo magnético incidente, campo magnético da onda plana incidente. E aqui, ó, para φ igual a 180, φ igual a 180 esse ponto aqui, ó. A razão entre a corrente nesse ponto e a amplitude do campo magnético incidente deu praticamente igual a 2. Por quê? Uma pergunta, alguém se habilita a responder? Por que quase igual a 2? Isso tem a ver com que aproximação que a gente já estudou nesse curso? E que faz parte do trabalho de vocês. A da óptica física? A da ótica física. Ó. Então você tem aqui quase a aproximação da ótica física. A corrente, aquela posição é 2 vezes a amplitude do campo magnético incidente. Tá? Não é igual, óbvio, porque a ótica física é uma aproximação. Uma vez obtidas as correntes, foi calculado aqui ó, o campo elétrico espalhado. Só tem componente Z, então é a componente Z do campo espalhado. Aí eu dividi esse resultado pela amplitude do campo incidente, eu chamei aqui de E0, e esse gráfico está em decibéis, ou seja, eu tirei o 20 log na base de 10, lógico, né? Da razão entre o módulo, né? Da razão entre o campo espalhado e o campo incidente. Por que em decibéis? Se você não plotar em decibéis, você não vai ver as nuances das variações menores, daquelas intensidades menores. Você vai ver um pico aqui, outro pico aqui, isso aqui praticamente zero. Isso aqui é muito menor, tá? Quase 10 dB abaixo, mais de 10 dB abaixo. É 10 vezes menor. Se você não plotar em dB, você não vê essas nuances. Como esperado, o campo obtido das correntes do método momentos deu praticamente igual à solução analítica.
E aí, na próxima transparência, eu vou aumentar esse raio de 1 comprimento de onda para 20 comprimentos de onda. Já é um cilindro maior. Aqui a corrente. Em vermelho, são as correntes obtidas na aplicação do métodos-momentos na equação integral do campo elétrico. Em azul, do campo magnético. Repare que apareceram essas oscilações, que não são preditas na solução analítica, em preto. Essas oscilações têm a ver com as ressonâncias, né? A ressonância interna associada a essa cavidade. Vai ter lá um campo ressonante interno no problema correspondente, cujas correntes, embora elas não irradiem para fora, né? Mas elas são intensas porque é a solução do problema de uma cavidade. E isso, apesar de, teoricamente, essas correntes não deveriam, né, irradiar para fora, mas como, por causa das aproximações numéricas, você vai ter uma perturbação no campo calculado. Então, aqui, mais uma vez, em vermelho, a equação do campo elétrico, em azul, do campo magnético. E eu dei um zoom aqui, ó, para ver as oscilações. Então, o resultado do campo magnético deu quase igual à solução analítica, mas a do campo elétrico, em vermelho. A do campo magnético, não. Apareceram essas oscilações. Apesar dessas grandes oscilações nas correntes, no campo não oscila tanto assim, porque como você vai integrar, e você está errando a corrente, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, a integração, ela meio que filtra um pouco esses erros. Por isso, os erros não são tão evidentes quando você faz o cálculo numérico do campo espalhado. Mas há uma perturbação, ela é suficiente. Como a gente plotou esse gráfico em decibéis, dá para ver com mais clareza, quando você dá um zoom, essas oscilações aqui no cálculo do campo espalhado. E essas ressonâncias perturbam tanto a solução da equação integral do campo elétrico como aquela do campo magnético. E aí a gente falou no finzinho da aula passada sobre o método da combinação da equação integral do campo elétrico com aquela do campo magnético. Foram essas transparências aqui. Enfim, aí tem a ver com o problema, a ressonância tem a ver com o problema interno da cavidade, mas mostrou-se, né, o Harrington mostrou, que se você combina as condições de contorno, você faz uma combinação linear da igualdade nas condições de contorno, não tem como a solução espúria ser solução tanto da cavidade com parede condutora elétrica perfeita, como da cavidade com parede condutora elétrica perfeita. De maneira que a solução dessa equação já não vai apresentar soluções espúrias, ou as soluções espúrias vão ter uma intensidade muito reduzida, tá? E aí, essa constante alfa, né, esse peso que você põe aqui, você põe de tal maneira que esse termo que aparece aqui tenha mais ou menos a mesma ordem de grandeza desse daqui. Como para uma onda TEM, né, o campo magnético geralmente é eta vezes menor do que o elétrico, no caso nosso aqui, essa constante alfa, geralmente a gente usa o valor da impedância intrínseca do meio para onde a onda está sendo espalhada. No nosso caso, ó, eta. Aí foi implementada a solução que eu vou mostrar agora, novamente para o cilindro com 20 comprimentos de onda. Para o cilindro pequeno, praticamente não tem ressonância, a gente não precisa fazer isso daí. Mas para o cilindro maior, repare, aqui eu só estou mostrando a solução analítica comparada com métodos-momentos para a combinação das equações integrais. Olha lá que beleza. A solução numérica praticamente bate em cima da solução analítica. E aqui, ó, como o cilindro é maior, a aproximação da ótica física fica melhor quanto maior for o objeto espalhador.
Quando vocês implementarem o trabalho computacional, você vai ver que o resultado da ótica física é melhor, aproxima melhor, quanto maior for o raio do seu cilindro. E aqui o campo espalhado. Essas oscilações são naturais do espalhamento, já que o objeto é grande. Eu dei um zoom aqui, ó, para a gente ver melhor. E mesmo no zoom não dá para ver praticamente diferença nenhuma entre o cálculo numérico em verde, que foi plotado após, né? Por isso que você não vê o gráfico preto, que ele ficou por baixo. Mesmo dando um zoom, a gente não consegue ver grandes diferenças entre o cálculo numérico e o cálculo feito a partir da formulação analítica. Então, esses resultados, inclusive, foram obtidos com um programa feito por um aluno. Há muitos semestres atrás, eu peguei esse programa para aproveitei para gerar esses resultados. Em relação ao trabalho, em relação a métodos momentos, alguma pergunta? Em relação a esses gráficos, alguma pergunta? Eu tenho, já que vocês não têm pergunta para fazer. Repare que isso aqui é o campo espalhado, em função do ângulo φ. O φ vai desde 0, 0 é nessa direção. Agora não é mais sobre o cilindro, né? É campo espalhado. Então, 0 é nessa direção, φ igual a 90 para cima, φ igual a 180 para trás, e por aí vai. Por que o campo espalhado é mais intenso para frente, para φ igual a 0, ou, né, mesma coisa, φ igual a 360, e ele é menor para trás? Repara, ele é quase que 20 dB menor para trás do que para frente, ó. Quase 20 dB. Por que o campo espalhado é mais intenso para frente e não para trás? Eu esperava, você tem um muro, você dá de cara com o muro, você cai para trás, pô. Por que ele é mais intenso para frente? Uma pergunta. Ninguém se habilita? Então vou dar uma dica. Campo espalhado é o campo total? Não. O campo total. O que você espera que aconteça com o campo total na frente do cilindro? Aqui, ó. Com o campo atrás de um objeto grande. Vai que seja pequeno, né? Logo, o que tem que acontecer com o campo espalhado? Tem que ter uma amplitude semelhante, mas fase contrária? Exatamente. O campo espalhado é intenso aqui atrás, porque a tendência é ele cancelar o campo incidente. Exatamente. Por isso que o espalhado ele é mais intenso nessa direção, ao longo do eixo X, do que nas outras. Para cancelar, né? A tendência é cancelar o campo incidente, que o campo total, a tendência é ele ser menos intenso aqui atrás. Exatamente por causa disso. Não havendo outras perguntas em relação ao métodos momentos, vamos continuar com a aula. Então, hoje e na próxima aula, nós vamos estudar espalhamento, radiação e espalhamento na presença de cunhas e também semiplanos. O semiplano é a cunha fazendo o ângulo interno alfa da cunha tender para zero, tá? Então, o semiplano é um caso particular desses que vamos estudar, começar a estudar na aula de hoje. Então, a gente vai começar, né, no nosso primeiro problema, estudando a radiação de uma linha infinita de corrente elétrica na presença dessa cunha condutora elétrica perfeita. E para simplificar aqui as definições angulares,
um dos semiplanos que define a cunha está no semiplano φ igual a 0. A cunha tem um ângulo interno alfa, de tal maneira que o outro semiplano, aqui, ó, desse lado, encontra-se no semiplano φ igual a 2π menos alfa. E eu vou, na presença desse semiplano, colocar aqui uma linha de corrente elétrica infinita, com amplitude 0. E eu vou localizar, né, a posição dessa linha com as coordenadas ρ' e φ'. Então, nesse problema, eu vou, ao invés de usar ρ0 e φ0, aqui eu resolvi, por algum motivo, usar ρ' e φ'. Então, ρ' e o ângulo φ' localizam a minha fonte de corrente. E não se esqueça que o observador é localizado pelos ângulos e pelas coordenadas sem a linha. Então, para o observador, as coordenadas são ρ e φ. E aqui, infelizmente, não posso usar a função de Green do espaço livre, né? Porque tem um obstáculo aqui presente. Então, na verdade, a solução desse problema é a função de Green bidimensional, mas para a corrente radiando na presença de uma cunha. A gente vai achar uma função de Green, mas não é para o espaço livre. É uma função de Green bidimensional para essa cunha. E vamos achar a solução TM correspondente, já que a linha de corrente é uma linha de corrente elétrica. Se você quiser achar a solução TE, é só trocar a linha de corrente elétrica pela linha de corrente magnética. E você não pode usar dualidade nesse problema, porque se você aplicar dualidade nesse problema, realmente a linha de corrente vira magnética. Só que o condutor, ao invés de ser elétrico, ele vira magnético. Ou seja, você está resolvendo outro problema. Dual a esse, mas não é o que você quer. Então, se você quiser a solução TE, mantendo a cunha condutora elétrica perfeita, não tem jeito, você tem que resolver o problema de novo. Porém, para uma linha de corrente magnética, as condições de contorno mudam, a relação do potencial com o campo muda, porque passa a ser TE, e por aí vai. É um outro problema. Complementa esse problema daí. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta, alguma dúvida em relação à geometria? Observe que o eixo Z, né, para a gente poder aplicar a separação de variáveis, o eixo Z coincide com a aresta, perdão, com a aresta da cunha. E fazendo assim, a gente pode aplicar separação de variáveis em coordenadas cilíndricas para resolver esse problema. O eixo Z ele é perpendicular ao plano desse slide. Então, o que a gente sabe desse problema? Sendo uma corrente elétrica orientada na direção Z, a solução é TM em relação a Z. Então, a gente vai tratar o problema, né, resolver o problema com a ajuda desse potencial escalar psi, associado ao potencial vetor magnético. Mais uma vez, temos um problema bidimensional. Então, neste problema, nem a geometria, nem as fontes, e, consequentemente, nem o campo, variam com Z. Derivada parcial em relação a Z, nula. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que o K índice Z é igual a 0, e, consequentemente, como o KZ é 0, o Kρ é o próprio K, o nosso ômega raiz de μ. Olhando nas expressões da solução TM, neste problema eu vou precisar de duas componentes de campo. É o Hz, que é um campo elétrico tangencial, tanto na superfície da cunha, como no cilindro que eu vou definir aqui, ó, na hora de tratar a descontinuidade no campo magnético correspondente à corrente. Então, está aqui o EZ. E a outra componente que eu vou precisar é o Hφ, que vai ser descontínuo sobre o cilindro,
por causa dessa presença, né, da corrente elétrica. No caso do EZ, a gente pega a tabelinha e a gente vê a relação entre o potencial escalar psi e o EZ, onde, neste caso particular, não há derivada em relação a Z, então esse termo é zero. Lembrando que K ao quadrado é ômega ao quadrado do μ, então fica reduzido a isso daqui, ó. Então, vocês já sabem, aonde precisar do EZ nulo, é a mesma coisa que fazer o psi nulo. Aonde precisar do EZ contínuo, é a mesma coisa que fazer psi contínuo. Isso vai ajudar na hora de impor as condições de contorno. Então, a gente começa impondo, ó, condição de contorno EZ nulo nas duas superfícies condutoras elétricas perfeitas. São as superfícies da cunha. No semiplano φ igual a zero e no semiplano φ igual a 2π menos alfa. Então, repare, não há periodicidade em relação a φ. Não há periodicidade. Você não dá a volta em torno do eixo Z. Logo, o Ni não é igual a um inteiro. A gente vai manter a letra Ni. Ao invés de exponencial complexa, por causa dessas duas paredes aqui, ó, é melhor usar uma combinação de seno e cosseno. Como uma das paredes está no semiplano φ igual a zero, dos dois termos seno e cosseno, o que a gente precisa que fique é o seno. Porque assim, ó, quando o ângulo φ for igual a zero, o potencial é zero e o próprio EZ é nulo naquela parede. Então, eu sei que o potencial tem que ser proporcional a seno de Ni vezes φ. Além disso, ele tem que voltar a ser zero lá do outro lado, onde o φ é 2π menos alfa. Consequentemente, com isso, eu acho esses valores do Ni. Eles têm que ser múltiplos de π dividido por 2π menos alfa. Onde o m igual a zero é retirado, porque senão eu tenho solução trivial. Então, eu vou ter aqui infinitos valores de Ni. Para m igual a 1, m igual a 2, etc. Aí eu pus esse Ni com índice m para ressaltar isso. Para cada valor de m, um Ni diferente. Por enquanto, alguma pergunta? Bom, nós já tínhamos resolvido esse problema da linha infinita antes, só que antes era no espaço livre, não tinha cunha nenhuma. Mas a gente espera que, em relação a ρ, os dois tenham um comportamento parecido. E lá na seção 5.11, a gente viu a solução do potencial Tm para esse problema da linha infinita de corrente. A diferença é que, além de não ter a cunha, né, aqui eu chamei as coordenadas da fonte de ρ' e φ'. Antes eu tinha chamado de ρ0 e φ0. É a mesma coisa. Só que aqui eu estou chamando de ρ' e φ'. E lá a gente achou essa solução. O que essa solução aqui nos dá? Repare, essa solução ela faz com que o potencial psi seja contínuo no cilindro onde ρ é igual a ρ0. Por que o potencial tem que ser contínuo? Porque o EZ tem que ser contínuo. Então, nessa solução TM, se o EZ tem que ser contínuo, é porque o potencial tem que ser contínuo. Então, a menos da variação em relação a φ, eu vou usar a mesma variação em relação a ρ, por causa da continuidade da componente Z do campo elétrico. Apenas tomando cuidado de que aqui, ó, eu tinha periodicidade em torno do eixo Z. A ordem das funções de Bessel eram inteiras. Aqui, a ordem das funções de Bessel, os Nis não são necessariamente inteiros. Então, aqui, ó, já assegurando a continuidade
da componente Z do campo elétrico na superfície do cilindro de raio rolinha, esse vai ser o meu potencial, a menos das amplitudes que eu ainda tenho que determinar. Somando o M, né? Os termos em M, desde M igual a 1 até o infinito. Então, isso daqui, ó, essa variação em φ e em ρ já garante as condições de contorno na superfície da cunha e a continuidade do campo elétrico em ρ igual a rolinha. Está faltando agora tratar da descontinuidade da componente Hφ por causa dessa corrente. Com isso, eu vou achar, ó, a amplitude que falta, Cm. Não havendo perguntas, então, a próxima etapa é determinar a relação entre o Hφ e o potencial. Cadê? Opa, só um minutinho. A relação entre o Hφ e o potencial. Então, se você for lá na tabela da solução TM, a componente φ do H é menos 1 sobre μ, que multiplica a derivada parcial de ψ em relação a ρ. Então, é essa relação que a gente precisa. Essa relação vai ser utilizada nessa condição de contorno aqui, ó. Agora eu vou voltar atrás. Então, na superfície do cilindro, onde o ρ é igual a rolinha, a normal vetorial, produto vetorial, o campo magnético um pouquinho para fora, menos o campo magnético um pouquinho para dentro, tem que ser igual à densidade de corrente elétrica naquela superfície. A normal no nosso problema, ó, a normal ao cilindro é a direção ρ-chapéu. E aqui a nossa corrente, que só existe para o ângulo de φ igual a φ', está na direção Z. Então, a componente que é descontínua é a componente φ, como foi antecipado. Então, o Hφ mais menos o Hφ menos, ou seja, o Hφ um pouquinho para fora, esse cara daqui, ó, menos o Hφ menos, que é a derivada desse cara, na verdade, né? Um pouquinho para dentro, ou seja, as duas derivadas calculadas quando o ρ foi igual a rolinha. Tem que ser igual a isso daqui. É a expressão que eu tinha mostrado antes, ó. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, foi tirar a derivada desse cara e igualar o argumento com o ρ, né, o ρ do argumento igual a rolinha, e depois fazer o mesmo desse cara daqui e subtrair uma da outra. Então, nesse caso, ó, cuidado, você não pode esquecer as constantes. E é por causa dessa derivada que aparece esse K aqui, ó, do lado de fora. E aí a gente observa derivada da Hankel vezes a Bessel menos a Hankel vezes a derivada da Bessel. Todas com a mesma ordem, todas com o mesmo argumento. Isso aqui tem um Wronskiano por trás, que nesse caso é igual a isso daqui, ó. O Wronskiano vale mesmo que a ordem não seja inteira. E isso, obviamente, vai simplificar um bocado as expressões. E agora, para obter as amplitudes, ó, a gente observa que isso aqui é uma série de Fourier. Então, a gente vai multiplicar dos dois lados por seno de ni. Aí, para não confundir as letras, ao invés do índice M, eu vou usar o índice N. Vou multiplicar por esse seno dos dois lados e integrar em φ de 0 até 2π menos alfa. Desse lado, todos os senos, né, que vão aparecer dentro da integral são ortogonais entre si, exceto aquele onde o m é igual a n.
Então, de todos esses termos, só um não vai dar nulo. E do outro lado, a integral é tranquila por causa dessa delta aqui, ó, dessa função impulso. Vai dar o integrando para o ângulo φ igual a φ'. E com isso a gente vai achar os coeficientes que estão faltando. Então, ó, aqui eu integrei já dos dois lados, ó, dos dois lados da igualdade. Eu integrei por seno de ni em n, só para não confundir, né, um com o outro, e para não chamar de ni', né? E integrei em φ de 0 a 2π menos a. Alfa, 2π menos alfa. De todos esses termos aqui, ó, só aquele onde o m e o n são iguais é que vão dar um resultado diferente de 0. Todos os demais vão dar iguais a 0, por causa da definição do ni do slide anterior. Enquanto que aqui, ó, o resultado vai ser o integrando quando o φ for igual a φ'. Aqui só faltou... Aqui tem um erro, né, pessoal? Que erro temos aqui? Não temos erro nenhum. Perdão, desculpa. Não tem erro nenhum, porque eu já tinha incorporado o I0, ó. Eu já tinha incorporado o I0 no psi aqui em cima. Então, esse 0 já cortou com esse 0. Eu ia falar que está faltando um I0 aqui, ó. Esse 0 sumiu aqui, ó. Mas é porque ele já foi cortado com esse I0. Eu já tinha incorporado, ó, esse 0 aqui em cima por causa do problema 5.11. Puxa, como é que eu ia saber? Não, você não ia saber. Você ia chamar isso aqui de uma constante. No final, você ia achar todos esses termos sem problema nenhum. Tá? Mas aqui eu já tinha incorporado. Então, a minha expressão do CM vai ficar um pouco mais simples, porque esses termos aqui já estão incorporados do lado de fora. Bom, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, não tem erro nenhum aí. Essa integral, ela não é difícil de ser resolvida com a ajuda de uma tabela de integrais. Ou do Wolfram, lembrando da definição do ni, né? O ni é múltiplo de π dividido por 2π menos alfa. Então, por causa dessa expressão, você prova sem grandes dificuldades que para m igual a n, dá 0. E se o m for igual ao n, dá 2π menos alfa dividido por 2. Ou seja, dá esse ângulo daqui dividido por 2. Que aí vai virar seno ao quadrado aqui no integrando. Já do outro lado, vai dar o integrando quando o φ for igual ao φ'. E igualando, né, os dois lados, automaticamente a gente acha a nossa amplitude CM. E aqui está a expressão final do potencial. E multiplicando isso aqui em cima por menos J ômega, automaticamente você tem a componente Z do campo elétrico total desse problema. Então, isso daqui, ó, é, no caso, a função de Green bidimensional quando você tem radiação na presença de uma cunha, conforme a geometria. E se você deseja a solução TE, você vai ter que resolver o problema de novo, agora para uma linha infinita de corrente magnética. E aí a descontinuidade não vai ser no Hφ, vai ser na componente φ do campo elétrico. E as expressões, as relações entre o campo eletromagnético e o potencial psi, elas mudam. Você tem que usar a tabela para a solução TE. Em relação a este problema, alguma pergunta? Eu tenho. Pois não? Eu achei que essa corrente aí ia ser, você ia levar ela para o plano, ia ser a corrente gerada no plano pelo campo incidente, mas não é isso, né? Essa corrente Não, é o não. quê, então? Perdão.
Pergunta de novo que eu não entendi. Fala de novo. Eu achei que essas correntes iam ser as correntes geradas no plano pela incidência do Não, campo. não. Essa corrente aqui é que você vai pôr aqui. Vamos lá. Se você quiser agora achar as correntes induzidas nas superfícies, nos dois semiplanos da cunha, o que você tem que fazer? Achar o Hφ, ou seja, dividir isso daqui por ρ. Perdão, desculpa, dividir não. Derivar em relação a ρ, multiplicar por menos 1 sobre μ, e deste lado fazer o φ igual a 0, e do outro lado fazer o φ igual a 2π menos alfa. E com isso você vai obter a densidade de corrente elétrica induzida aqui. Mas isso você vai conseguir através do campo magnético que você obtém desta relação aqui, ó, que você obtém desta fórmula do psi. Perdão, eu cometi um erro. Não é a componente φ do campo magnético. Eu errei, falei bobagem. É a componente ρ do campo magnético, porque nesta superfície da cunha, neste semiplano, as componentes tangenciais são as componentes ρ, nessa direção, e Z, apontando para fora. Mas como é TM, não tem HZ. Então as correntes vão ser dadas pela componente ρ do campo magnético, desse lado e desse lado. Essa fórmula, né, a expressão da componente ρ do campo magnético, elas não estão aqui nesse slide. A gente teria que ir lá atrás, na tabela da solução TM, e ver qual é a expressão da componente ρ do campo magnético. Provavelmente, né, vai ser proporcional à derivada em relação a φ. A derivada desse cara aqui, ó. Aí na expressão vai aparecer, ao invés de seno, vai aparecer cosseno. E aí você vai fazer φ igual a 0, e do outro lado, φ igual a 2π menos alfa. Até ρ igual a rolinha, você vai usar essa expressão aqui. De rolinha para fora, você vai usar essa daqui. Mas elas vão ser contínuas, né? Porque isso daqui vai ser contínuo quando o ρ for igual a rolinha. Ficou claro ou não? Sim, eu tinha confundido o problema. Eu Tá, achei que era beleza. alguma coisa incidente, mas é a corrente irradiando aí, né? Aqui a gente não deu campo incidente. Aqui a gente achou o campo total. Repare que a gente não resolveu esse problema separando em campo incidente e campo espalhado. Aqui a gente achou o campo total. Agora você consegue fazer isso. Agora, com esta solução, você consegue separar o que é incidente e o que é total. Por quê? Isso te dá o campo total. Beleza? O problema que você resolveu antes, na seção 5.11, este problema aqui, tomando cuidado de trocar o ρ0 e o φ0 por rolinha e filinha. Este problema, sem a cunha, por definição, é o incidente. Consequentemente, se você subtrair um do outro, é o espalhado. Entendi. Obrigado. Beleza? E aí você já vai ver um problema aqui, ó, que vai ter um termo com funções de Bessel, né, com ordem n, subtraindo ou sendo subtraído de termos com funções de Bessel de ordem que não é inteira. Aí você vai se virar, mas esse é o campo espalhado. Aqui a gente não resolveu como incidente mais espalhado. Aqui a gente resolveu o campo total. Tranquilo ou não? Sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Então agora vamos resolver outro problema baseado nisso aqui. Agora a gente vai obter as expressões para uma onda plana incidindo nessa cunha
E a ideia é, mais uma vez, obter o campo, no caso vai ser o campo espalhado, ou o campo total, tá? Se a gente for obter o campo total, você já sabe, o espalhado é o total menos o incidente. Só que eu não quero resolver desde o início, porque como eu já tenho essa solução aqui, ó, se esse meu campo incidente tiver polarização TM, tudo que eu preciso fazer é puxar essa linha aqui, ó, esse rolinha, levar para o infinito. Porque a onda cilíndrica que vai ser gerada por essa linha de corrente infinita, se essa linha de corrente infinita estiver lá no infinito, sobre essa cunha vai incidir uma onda que, por definição, é uma onda plana com a polarização TM. Se por acaso a sua onda plana tiver a polarização TE, você tem que resolver esse problema aqui. Então, do jeito que está aqui, ó, a gente já pode aproveitar esse resultado para a incidência, né, de uma onda plana TM. E aí, repare, no limite em que o rolinha tender para infinito, é óbvio que o ρ vai ser menor que rolinha, porque o rolinha é infinito. Então, a expressão que a gente quer é esta de cima. É esta de cima aqui, ó. A outra a gente joga fora. E, nesta expressão, a gente tem essa Hankel, cujo argumento é K vezes rolinha. A gente vai ter que fazer o limite disso aqui, ó, para o argumento indo para o infinito. E a menos de uma constante, a resposta é dada fazendo dessa maneira. Então, no nosso problema, temos a incidência de uma onda plana com polarização TM sobre a nossa cunha. Então, repare que agora o filinha, como a linha de corrente foi lá para o infinito, o filinha agora ajuda a definir a direção de incidência dessa onda plana. Antes, o filinha definia a posição da fonte. Agora, o filinha está definindo a direção, né, de onde vem essa onda plana. E, de novo, a gente não vai resolver isso como incidente mais espalhado. A gente vai simplesmente pegar o resultado do problema anterior, fazer o limite do rolinha indo para o infinito, e essa é a solução do problema a menos de uma amplitude. Em relação a este problema, ao enunciado, né? Alguma pergunta? Então, só ressaltando aqui, ó, se a polarização é TM, é porque não tem campo magnético na direção Z. Então, ó, campo elétrico só tem componente na direção Z, enquanto que o campo magnético, ó, tem componentes X e Y. E você sabe, né, a relação é E vetorial H na direção de propagação, e a amplitude do campo elétrico dividido pela do campo magnético é igual a eta, a impedância intrínseca daquele meio. Então, estou repetindo o resultado anterior, multiplicando já, ó, a expressão do psi por menos j ômega para achar o EZ. Então, isso daqui é o EZ total. Lembra que o que a gente resolveu no problema anterior era o campo total. Então, aqui dentro tem tanto o campo espalhado como a onda plana. Está tudo misturado aqui dentro. E a gente só precisa, ó, desta expressão aqui, ó, já que o rolinha vai para o infinito. A gente vai usar essa expressão junto com a fórmula assintótica dessa função de Hankel quando o argumento dela for para o infinito. Então, a gente precisa disso aqui também, ó. E lembrando, lá do livro do Abramovitz, por exemplo, se na fórmula aparece a ordem Ni, é porque ela vale, inclusive, para ordens reais, não precisa ser inteira. A propriedade, quando só vale para a ordem inteira, o Ni aparece igual a N nos livros de matemática, se não houver erro, né? Aí a gente substitui, ó, essas expressões e chegamos na resposta. Então, a menos de uma constante, essa é a solução para o campo total. Aqui dentro,
dessa solução, você tem tanto a onda plana incidente como a onda espalhada. Aí, para separar uma da outra, você vai ter que pegar aquilo que a gente fez antes, né, de representar a onda plana sem o obstáculo, né, utilizando ondas cilíndricas. E aí, quando você subtrair uma da outra, perdão, isso vai ser o seu campo espalhado. Aqui a gente está obtendo o campo total. Em relação a esse problema, alguma pergunta? Se você fizer o alfa igual a 0, essa vai ser a resposta para o espalhamento de uma onda plana com polarização TM por um semiplano condutor elétrico perfeito. Tá? Eu quero resolver esse problema de uma outra maneira. Eu quero resolver esse espalhamento do semiplano utilizando a ótica física, né? Até porque é um dos métodos que vocês estão implementando no trabalho de vocês. Mas a ideia não é só essa, não. É que eu quero apresentar para vocês uma outra técnica de análise muito utilizada em espalhamento, radiação, que é o método da fase estacionária. Então, isso não está no livro do Harrington. Então, esse problema que eu vou mostrar agora não está no livro do Harrington. Eu vou usar as aproximações da ótica física. Primeiro, eu vou fazer essa cunha virar um semiplano, fazendo alfa, tendendo para 0. Não vou aproveitar esse resultado. Eu tenho o campo incidente, que é o campo dado pela onda plana. Vou usar a ótica física para obter as correntes, né, equivalentes na superfície onde antes, né, estava o meu semiplano. Lembrando que, segundo a ótica física, vai ter corrente só na face de cima. Na face de baixo vai ser 0, né? Região de sombra. E aí eu vou montar, né, utilizando a função de Green bidimensional, eu vou montar a integral que dá o campo espalhado, só que essa integral vai ser avaliada assintoticamente usando o método da fase estacionária. E aí, no final, né, na próxima quinta-feira, vamos ter uma surpresa. O resultado é o resultado da ótica geométrica, né? O campo total é o campo incidente mais o campo refletido, que a gente calcularia se tivéssemos, né, se usarmos a ótica geométrica desde o início. Por exemplo, aqui atrás do semiplano, o campo total, que é a soma do espalhado mais o incidente, vai dar 0. Nesse limite assintótico. Tá? Então, eu vou aproveitar esse problema, que é matematicamente simples, para apresentar o método da fase estacionária, que tem aplicações em vários problemas de engenharia, em particular os nossos aqui envolvendo radiação e espalhamento. O método da fase estacionária provavelmente é visto também na matéria do Cássio, de técnicas assintóticas. Alguém já fez essa disciplina? Já fiz. Então, eu não estou mentindo. Ele dá o método da fase estacionária. Sim, dá. Isso. Ele fala basicamente sobre isso. Beleza. Ele provavelmente, com certeza, ele resolve esse problema do espalhamento pelo semiplano com muito mais rigor, até porque ele leva em conta os efeitos difrativos na borda do semiplano. O que a gente não vai fazer aqui. Aqui é só ótica. No final, o resultado é o resultado purinho da ótica geométrica. Então, isso daqui, para quem não fez a matéria do Cássio ainda, serve como uma introdução para o curso de técnicas assintóticas. Como o Felipe falou, é basicamente, né, quase todo ele baseado enfim, quase é exagero, mas é muito baseado também no método da fase estacionária. Então, vamos a ele. Então, isso aqui não está no livro do Harrington. A gente não vai terminar isso na aula de hoje.
Minha intenção hoje é introduzir a geometria, montar as equações e deixar para resolver na próxima quinta-feira. Porque eu não quero terminar no meio, fica muito chato. Então, o método da fase estacionária aqui vai ser aplicado para a solução do espalhamento de uma onda plana, né, por um semiplano condutor elétrico perfeito. E, mais uma vez, como exemplo, eu vou assumir a polarização TM. Se você quiser a polarização TS, vai ter que repetir o problema novamente. Então, primeiro, o que é o método da fase estacionária? Primeiro eu vou mostrar para vocês o método e, na próxima aula, empregar essa técnica para resolver o problema do espalhamento, tá? Então, quando você tem, né, na análise que a gente faz, no domínio da frequência, usando fasores, nas disciplinas de antenas, radiação, espalhamento, é comum, dadas as fontes de corrente, ou dado o campo numa superfície, por exemplo, numa abertura, uma superfície, né? Ou no problema equivalente, né? Você tirou o obstáculo fora e no lugar do obstáculo você deixou correntes equivalentes. Para achar o campo espalhado ou radiado por aquelas correntes, é comum você ter uma integral que se parece com esta aqui em uma dimensão. Eu vou fazer para uma dimensão. Se você entender o que a gente faz para uma dimensão, você vai entender se amanhã você se deparar com uma integral dupla, por exemplo. Você tem que repetir o procedimento para cada variável de integração. Então, aqui a gente vai fazer só para uma integral de linha. E mais tarde, porque o nosso problema é bidimensional, é uma integral de linha que a gente vai ter para resolver o problema. Mas dentro dessa, o integrando dessa integral, tem a sua amplitude, que eu vou chamar aqui de A, real, função de x, né, de x', e uma fase onde eu vou separar o K. Né? O K é aquele 2π sobre lambda. O K ele varia, quando a frequência é muito alta, ômega é muito alto, o K é muito grande. Então eu vou isolar esse K aqui, ó. Eu vou tirar ele de dentro da fase. E aí a fase, né, é menos K que multiplica essa função que eu vou chamar de alfa. Também função de x'. E a não ser que essa superfície seja infinita, né, geralmente essas integrais têm limites de integração. Aqui eu coloquei de x1 até x2. Tá? Então, geralmente, em problemas de radiação e espalhamento, a gente se depara em ter que resolver uma integral como essa. E o método da fase estacionária é empregado, né, quando você tem o limite da frequência indo para o infinito. Ou, se você preferir, quando as dimensões da superfície, ou seja, x2 menos x1, é muito maior que o comprimento de onda. Então, você tem lá espalhamento por um prédio. Se o tamanho do prédio, né, a face do prédio, for muito maior, muito maior que o comprimento de onda, talvez essa técnica possa ser empregada. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse limite, assumindo que o problema possa ser resolvido dessa maneira. Então, A e alfa são funções reais representando o comportamento da amplitude e da fase do integrando. Se o K tender para o infinito, ou seja, se o comprimento de onda tender para zero, ou seja, se as dimensões do obstáculo ou as dimensões da distribuição de corrente, né, forem muito maiores do que o comprimento de onda, pequenas variações nessa função alfa vão criar grandes oscilações no integrando. Porque apesar do alfa ser ou poder ser pequeno, o K é muito grande. Então, qualquer bobagem que varia aqui no alfa, como vem multiplicado por K, essa variação fica extraordinária. Então, nessa situação, o integrando dessa integral é altamente oscilatório, tanto na parte real como na parte imaginária.
E se nessa região a amplitude for suave, o que você tem basicamente é um integrando que se comporta dessa maneira aí. Foi uma figura, uma função arbitrária que eu meti no MATLAB e gerei esse gráfico. Seria o integrando, ou a parte real, ou a parte imaginária do integrando, né? Já que ele é complexo aqui, se tem um valor, é porque eu peguei ou a parte real ou a parte imaginária. E botei ele para variar com um envelope, né? A envoltória dada pelo módulo do A, variando aqui muito menos, né, do que a variação associada a essa exponencial. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Alguém não entendeu? Até o momento. Bom, isso que eu falei é verdade, exceto onde o alfa não varia. Porque se a variação do alfa é nula, a não ser que o K seja infinito. Aí vamos ter um problema. Mas se o K for grande, porém não infinito, K vezes algo que não varia, não varia. Então, eventualmente, pode ser, aí vai depender dessa função alfa, que entre x1 e x2, entre os limites de integração, haja um ponto x, que aqui eu chamei de x0, onde a derivada do alfa é nula. E, consequentemente, a oscilação vai diminuindo, passa por esse ponto onde a fase é dita estacionária, derivada primeira nula, e depois que passa, volta a oscilar. Isso acontece quando você tem um ponto estacionário, x0, entre os pontos de integração, os limites da integração x1 e x2. Existem os casos patológicos que não vão ser considerados aqui. Primeiro, é ter dois pontos de fase estacionária. Se esses dois pontos estiverem suficientemente afastados um do outro, problema nenhum. É só somar as contribuição que a gente vai definir daqui a pouco. Agora, se um estiver perto do outro, aí ferrou. Tem que fazer um outro tratamento. A gente não vai falar sobre isso aqui. E outro problema que surge é quando este ponto de fase estacionária, mesmo sozinho, começa a se aproximar dos limites de integração, ou do x1 ou do x2. Aí o cuidado para resolver o problema tem que ser redobrado. E também nós não vamos tratar desse problema aqui, porque começa a envolver difração na borda. Isso é coisa para o professor Cássio. Aqui nós vamos resolver problemas super bem comportados. Ou o x0 existe e ele está suficientemente afastado dos limites de integração. Agora, suficientemente afastado não quer dizer que tenha que estar muito longe, né? É só não estar em cima do ponto do limite de integração. Ou o x0 acontece fora dos limites de integração, ou seja, entre os limites de integração não existe ponto de fase estacionária. São esses os casos que a gente vai estudar aqui. Tais oscilações serão mínimas caso haja, né, esse ponto de fase estacionária no entorno desse ponto de fase estacionária e, por definição, o ponto de fase estacionária é aquele onde a derivada do alfa é igual a zero. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Interpretação geométrica, física, do que é isso, a gente vai dar na próxima aula, quando a gente aplicar essa técnica no problema em questão. A interpretação depende do problema que você está resolvendo. Por enquanto, vamos mostrar como a gente resolve a integral acima usando a tal fase estacionária. Então, o que nós vamos falar agora, o que geralmente é verdade, a não ser quando você está perto de arestas, perto de
problemas singulares na superfície, né? A amplitude do integrando, ela se comporta de maneira muito suave. Não só a amplitude, como a função alfa. Então, o que a gente faz é expandir tanto a função A da amplitude como a função alfa numa série de Taylor, pegando só os primeiros termos. Então, por exemplo, para a função A, nós temos aqui, ó, o primeiro, vamos expandir numa série de Taylor em torno do ponto estacionário x0. Então, aqui temos a função A em x0, a primeira derivada do A em x0, que multiplica x' menos x0, etc. Derivada segunda, derivada terceira. Mas como isso aqui é muito, muito suave, a gente vai dizer o seguinte, ó, em torno de x0, essa amplitude é praticamente constante. Então, no entorno do x0, a gente vai dizer que essa função A é simplesmente o valor de A em x0, e isso permanece constante ali no entorno. Para a fase, né, como vocês sabem, a fase é um pouco mais complicada. Então, ao invés de um único termo, vamos colocar dois termos. Então, para a fase alfa, também expandimos aqui em série de Taylor. O primeiro termo, o segundo termo, o termo da segunda derivada e assim por diante. Mas só vamos pegar os dois primeiros termos. Só que essa expansão é feita em torno de x0. E, por definição, neste ponto, a primeira derivada é zero. Porque senão não seria x0. Então, para a fase alfa, a gente pega o primeiro termo, ou seja, a função alfa em x0, e o segundo termo que sobrou, que é aquele termo da segunda derivada. Segunda derivada da função alfa calculada em x0, que multiplica, né, esse termo aqui, x', né, menos x0 ao quadrado sobre 2. E os outros termos a gente ignora. E aí a gente joga isso daí dentro daquela integral. Então, ao invés de avaliarmos esta integral, a gente vai avaliar essa daqui. Pô, mas por que você está... Ainda mais essa aproximação... Porque se o integrando oscila pra caramba, quando você estiver longe de x0, a contribuição dessa região para a integral é praticamente nula. Que você tem aqui uma área positiva, outra área negativa, uma área positiva. Então, a contribuição para a integral que vem dessa região, afastada de x0, é nula. E aqui também. Então, a única contribuição significativa para integral é aquela que vem dessa região em torno do x0. E é nesta região que a gente está aproximando o integrando por isso aqui. E aqui está o seu integrando. Esses primeiros termos da expansão, tanto para o A como para o alfa, são constantes. Por isso que eu pude passá-los para fora da integral. O único termo que ficou lá dentro foi esse daqui, ó, que veio daqui. Lógico que tudo isso assumindo que o x0 está entre x1 e x2 e suficientemente afastado de x1 e de x2. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Bom, continuando. Se x0 está entre x1 e x2, se estiver entre x1 e x2, e se ele estiver suficientemente afastado tanto de x1 como para x2, se eu estender, ou seja, como está indicado nessa figura, por exemplo, se eu estender essa integral aqui para baixo, para menos infinito, e lá para cima, se eu estender isso para mais infinito, não vai fazer diferença nenhuma, porque o integrando continua oscilando. E, na verdade, oscilando mais, né? Quanto mais longe você estiver de x0, mais ele vai oscilar. Então, eu vou substituir essa integral por uma integral cujos limites vai de menos infinito a mais infinito.
Agora, ao fazer isso, né, eu tenho que acrescentar que existem contribuições que vêm dos extremos do limite de integração, tanto de um lado como no outro. Essas contribuições, né, elas vão ser aqui devidamente ignoradas. Mas elas começam a surgir principalmente quando o x0 se aproxima ou de x1 ou de x2. Essas contribuições são os efeitos difrativos na borda, né, nos limites de integração. Essas contribuições nós vamos ignorar aqui. Essas contribuições, dependendo do problema, são vistas com detalhes na disciplina de métodos em alta frequência. Aqui eu só vou me preocupar, ó, com isso daqui. E essa integral de menos infinito a mais infinito tem solução analítica. Aí, se você for na tabela de integral ou no Wolfram, você vai ver que a integral de menos infinito a mais infinito disso aqui é dado por isso. Aí tudo que eu fiz aqui, ó, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse j dentro da raiz quadrada. O que eu fiz foi só chamar menos j de e elevado a menos jπ sobre 2 e tirar a raiz quadrada disso. Então, ele passou aqui, esse termo passou para fora. E o k, ó, é igual a 2π sobre lambda. Então, eu troquei 2π dividido por k por lambda. E aí, jogando essa contribuição aqui, ó, nós temos a contribuição que vem do ponto de fase estacionária para a integral. Depende da amplitude no ponto de fase estacionária, depende da fase no ponto de fase estacionária. Fase estacionária não significa fase nula, significa derivada primeira nula. E também da derivada segunda da função alfa naquele ponto de fase estacionária. Esse é o limite assintótico da nossa integral. E, logicamente, eventuais possíveis, prováveis contribuições que podem ser ou não significativas, que vêm dos extremos de x1 e de x2, dado que aqui, né, eu estendi meu limite de integração lá para baixo para menos infinito, lá para cima para mais infinito. Então, essas contribuições vão ser devidamente ignoradas nessas notas de aula. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Perdão. Então, vou dar um exemplo. Você tem, em propagação de ondas de rádio, um enlace sobre um solo liso. E aí, se o enlace for muito comprido, o ângulo de incidência, né, do campo que vem da antena transmissora, o ângulo de incidência rasante, você pode, em algumas situações, aproximar aquilo, o solo, né, como um plano condutor elétrico perfeito. E aí, se você aproxima o solo como um plano condutor elétrico perfeito, ele está implorando para ser removido, né, utilizando para isso o princípio da equivalência. Aí você tira, né, aquele solo suposto condutor elétrico perfeito e no lugar dele você coloca uma densidade superficial, que no caso, no problema equivalente, passa a ser uma densidade superficial de correntes equivalentes. Correntes essas que são as fontes do campo espalhado e que existem no plano todo. Aí você quer achar o campo que chega no receptor. Aí a gente vai falar o seguinte: o campo que chega no receptor é o campo incidente, aquele que vem direto da antena transmissora, mais o campo espalhado pelo solo. Onde o campo espalhado, né,
quem já fez antenas viu isso, você vai integrar aquelas correntes e achar o campo espalhado. E aí, você tem aí um solo liso, cuja dimensão, obviamente, é muito, muito, muito maior que o comprimento de onda. E aí você resolve aplicar o método da fase estacionária para resolver esse problema. E aí você descobre, nesse limite, que a contribuição da integral vem de um ponto. Aqui, ó, vem de um ponto, que é o ponto de fase estacionária. Pergunta: nesse problema do solo plano, modelo de 2 raios, o ponto de fase estacionária você acha que é quem? Quem você acha que é o ponto de fase estacionária sobre o solo? Uma pergunta. O ponto de reflexão. Exatamente. Se você montar a geometria direitinho, equacionar em função das coordenadas, equacionar o integrando, né, a fase da sua, enfim, do seu integrando, fizer a derivada igual a zero e achar o ponto onde essa derivada é igual a zero, vai dar exatamente o ponto de reflexão. E você chega no limite da ótica geométrica, que é muito utilizado em modelo da Terra plana, por exemplo. Então, no modelo da Terra plana em propagação, você está fazendo, no fundo, é avaliando a integral que te dá o campo espalhado de forma assintótica, usando o método da fase estacionária. E aí a gente diz que o ponto, o campo, não é espalhado. A gente fala que é o campo refletido. Ou seja, a gente está avaliando assintoticamente a integral utilizando o método da fase estacionária. A gente vai usar isso daqui para resolver o problema do espalhamento de uma onda plana pelo semiplano, que continua sendo um problema horroroso. Então a gente vai aproximar. A gente vai não apenas usar o método da fase estacionária para resolver a integral, mas também vamos aproximar, usando a ótica física, a densidade de corrente na superfície desse semiplano, que não é um problema trivial, né, de ser resolvido. A gente vai, como já estamos fazendo essa aproximação assintótica para a integral, a gente dá mais um empurrãozinho, também usa uma aproximação assintótica para a corrente. Então, eu só vou mostrar a geometria e a gente prossegue na solução desse problema na próxima aula. Então, a nossa geometria é aquela cunha, só que fazendo o ângulo interno alfa tendendo para zero. Então, vira um semiplano. E para ajudar na formulação do problema, a gente vai pôr a borda do semiplano, a nossa aresta, né, a borda do semiplano, exatamente sobre o eixo Z. O eixo Z está aqui, ó. Quer dizer, o eixo Z não, aqui está aqui o eixo Z visto de cima, né? Para cá temos a direção X e para cima a direção Y. Ou seja, o semiplano tem coordenada X positiva. E a nossa onda plana TM, ela vem com essa direção de incidência definida pelo ângulo φ. Então, esse φ faz aqui o papel do ângulo de incidência, medido não em relação à normal, mas medido em relação ao semiplano aqui, ó. E aí nós vamos usar a ótica física para achar as correntes equivalentes na superfície onde antes havia o semiplano. E para isso a gente precisa das expressões do campo incidente, em particular do campo magnético incidente. Então, lembrando que a gente já viu em onda plana, o nosso vetor propagação KI, ele vai ser importante nesse problema para ajudar a identificar, a classificar a solução final. No caso aqui da onda incidente, esse KI, ele é dado, né, por esse vetor unitário aqui com sinal de menos passado para fora. E, logicamente, a amplitude tem que ser K, a constante de propagação, o nosso 2π sobre lambda. E para ver se
isso daqui foi feito corretamente, vamos pegar dois ângulos φi particulares. Por exemplo, φi igual a zero. Se o φi for nulo, em que direção aponta o vetor k? É uma pergunta. Menos x. Menos x. Então, repara, se o φ for zero, essa componente y zero, esse cosseno de φ vira 1, nosso vetor é k na direção menos x. Correto. Se você fizer para φ igual a 90, vai ver que vai dar um vetor k na direção menos y. Correto. Fez para esses dois, não precisa fazer para mais nenhum. Você acertou nessa expressão. O campo elétrico só tem componente de campo na direção z. Amplitude constante, vou chamar de E0, e a variação é aquela que a gente já viu antes. O fasor, que representa a ação da plana, vai ter essa variação. E elevado a menos j, k, vetor k, escalar o vetor r. Nesse caso, k escalar r vai dar menos, kx cosseno de φi mais ky seno de φi. É uma maneira de você representar esse fasor de forma reduzida, mais elegante. O campo magnético, ou você tira dessa figura, com a ajuda dessa figura, ou como é uma onda plana uniforme, usando a relação de onda TM. Não se esquecendo de dividir por eta, a impedância intrínseca do meio. Fazendo as contas, isso aqui não é difícil, você chega nessa expressão do campo magnético. E é essa expressão que a gente precisa, porque a gente vai aplicar a ótica física para achar a corrente equivalente aqui na superfície do semiplano. Lembrando que essa conta tem que ser feita com y igual a zero. Então, utilizando a técnica da ótica física, nós chegamos à conclusão que a nossa corrente, lembrando que a ótica física, o que é? Aplica o princípio da equivalência, tira fora o obstáculo, no lugar do obstáculo põe as correntes equivalentes, na região iluminada diz que essa corrente é aproximadamente igual a 2 vezes a normal, que nesse caso é a direção y, para cima, vetorial campo incidente magnético, enquanto que na região de sombra, que no nosso problema é a face oposta do semiplano, a corrente é zero. Então só fica essa corrente aqui. E dessa expressão do H, a gente acha essa corrente. É dada por isso daqui. Então esta é a corrente que nós vamos ter no problema equivalente, segundo as aproximações da ótica física. Essa corrente integrada te dá o campo espalhado. E para essa integração, como é um problema bidimensional, a gente já usa direto a função de Green bidimensional do espaço livre. O campo incidente é conhecido, é dado por isso. O campo total é a soma dos dois. Então, na próxima aula, nós vamos montar a equação integral, que nos dá o campo espalhado, usando a função de Green bidimensional. A integral é sobre todo o semiplano, que é onde está a corrente. Fora do semiplano não tem corrente, não tem metal, quer dizer, não tinha metal, não tem corrente equivalente. A corrente só está no semiplano. Então, a integral vai de 0 a infinito em x'. E essa integral te dá o campo espalhado. Essa integral a gente vai avaliar utilizando o método da fase estacionária e vamos ver o que vai acontecer quando a gente aplica esse método. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Pessoal, então, não havendo perguntas,
A gente se encontra novamente na próxima quinta-feira para concluir esse exercício aqui. Tchau, Vou professor. parar a gravação.